Fala aí pessoal do canal Pergunte ao Igor, tecnologia a seu favor. Como vocês devem ter visto no vídeo anterior, a instalação do Windows 10 naquele netbook CCE não deu nada certo, porque apesar de a instalação em si ter sido completada, o Windows ter aberto e atualizado normalmente, ficou simplesmente impossível navegar no Windows 10 através do Edge desse netbook com processador Atom N455 com só 2 GB de RAM. Então eu já estava aqui para formatar ele, fazer outro teste com outro sistema, mas antes me ocorreu a ferramenta do ChrisTitles, uma ferramenta muito famosa que vou mostrar para vocês, e talvez ela consiga trazer uma otimização suficiente para esse netbook continuar com o Windows 10. Não que seja o plano para ele, mas vamos ver se é possível, né? Vamos testar essa possibilidade, até porque entrando no modo de segurança com rede nesse netbook, em que você tem o Windows sem o driver de vídeo e sem som, enfim, só o básico do básico, a navegação funciona normalmente. Você consegue abrir Mercado Livre, né, que foi o site que nós tentamos naquele vídeo onde não deu certo, né, a instalação do Windows 10, que eu vou deixar aí no card ou no final do vídeo para você ver como é que foi. Então, se funcionou no modo de segurança com rede, talvez uma otimização tão profunda quanto as pessoas dizem que essa ferramenta do ChrisTitles oferece seja a solução. Então, vamos para a página do ChrisTitles primeiro para pegar o comando, e depois vamos para a tela do netbook para fazer esse teste final, e depois seguir o baile e testar outros sistemas nesse netbook. Na verdade, eu estou até pensando em instalar o Windows 7 e depois em Dual Boot instalar o Antix. E eu descobri que esse netbook ele tem uma entradinha para cartão que é bootável, ou seja, tem como inicializar pelo cartão. Ou seja, dá para ter 3 sistemas nesse netbook tranquilamente. E aí nesse cartão provavelmente eu colocaria o Chrome OS Flex. Mas antes, vamos fazer esse teste final para ver se a gente consegue salvar, né, o uso do Windows 10 nesse netbook CCE fraquinho para os dias atuais, porque com o Windows 7 até que ele se sai muito bem, obrigado. Então vamos lá para o site do ChrisTitles, pegar o comando e já já a gente vai para a tela do netbook. Valeu? Tá aí pessoal, o famoso ChrisTitles. O site dele é esse aqui, Chris, né, com CHR, titles.com. A ferramenta que a gente vai usar é essa aqui, Windows 2, tá vendo? Windows-2, beleza? Tá aqui o site, esse é o comando que a gente precisa, né? Vou até dar uma ampliada nele, que acho que tá muito pequeno isso. Beleza? IWR menos o zeb christitles.com/win/impx, beleza. Daqui a gente já vai para, aí tem que rodar o PowerShell como administrador. Daqui a gente já vai para a tela do netbook da CCE. Valeu? Bom pessoal, estamos aqui na tela do nosso netbook CCE. Vamos abrir aqui o menu iniciar, digitar Power, acho que eu digitei errado, Power, pronto.
Você também pode abrir o PowerShell segurando a tecla Windows e dando um toque em X. Tá vendo? Ó? É isso aqui que a gente quer. Ó. Vai ser mais rápido, né? PowerShell admin, beleza? E realmente está bem devagarzinho. Mas está indo, né? Nessa tela ele realmente dá uma paradinha. Enquanto isso, você pode já deixar o teu gostei aí no vídeo. Só para você não esquecer. Se você não gostar do vídeo no final, depois você tira. Já é? Valeu! Então... IWR, né? Espaço. Eu acho que ele já aceita aí digitando, né? Não, não aceitou não. Aceitou sim. IWR menos o ZEB. Vou aumentar essas letras aqui para vocês, que tal, hein? Deixa eu ver se... consegui aumentar aqui para vocês ficar melhorzinho, né? Beleza, maximizei o ZEB HTTPS dois pontos barra aqui, barra Chris Title. Não repara não, porque estou numa posição um pouquinho torto aqui, então não estou exatamente de frente assim, né, para o netbook, então algumas coisas saem um pouco fora do... Umas letras são erradas às vezes, mas não pode errar nesse comando, né? Senão ele não vai funcionar. christitles.com/win. Me fala aí nos comentários o que você acha desse tipo de ferramenta. Você gosta? Eu particularmente não gosto de usar nenhuma ferramenta que altere tanto o Windows, mas como eu observei que essa ferramenta aqui ela respeita, né, o Windows no sentido de ser conservadora, digamos assim, né? Então é isso aí, ó. Eu acho que vale a pena testar. Esse é o comando IWR. Vou dar o Enter aqui. Vocês estão vendo aí, não tem erro. Temos as ferramentas que são invasivas e que corrompem o Windows. Como eu observei nos vídeos dos colegas, que essa ferramenta é uma ferramenta que faz sim alterações, mas de uma maneira a conservar a integridade do Windows, aparentemente, eu resolvi testar só para ver se é possível, né, com uma otimização mais profunda, usar o Windows 10 desse netbook da CCE. Valeu? Então ele está aí fazendo os procedimentos. Eu confesso que eu nunca usei esse comando, é a primeira vez. E eu não sei o que vai acontecer, porque esse netbook ele é bem fraquinho, né? Então, inclusive quando o Windows 10 inicia, ele trabalha bastante. O processador ele chega a ficar entre 80 e 90 graus. Fica uma coisa assim bem intensa, né? Para esse netbook. Ele está aí trabalhando, não sei. Não sei o que ele está fazendo não. Mas a luz de disco rígido não está acesa. Se ele está fazendo alguma coisa, ele está fazendo pela memória RAM e pela internet, tá? Não está acesa, por isso que eu falo a importância da luz de disco rígido, né? Ele está aqui meio parado. Parece que não está fazendo nada. Eu vou dar um Enter adicional aqui, vamos ver o que acontece. Eu dei um Enter, ele foi, né? Eu dei um Enter, ele foi para frente. Não sei se foi coincidência. Agora ele está fazendo poucas coisas aqui no... Pronto, aí a ferramenta já está carregada. Eu nunca utilizei essa ferramenta, tá? Deixa
ver se eu consigo movê-la de alguma forma. Parece que sim, pegando aqui em cima, ó, tá vendo? A gente consegue mover. Fica um pouquinho mais completa, né? Então aqui eu não quero instalar nada, né? Tem até uma opção aqui de MicroWin. A gente não vai fazer uma visão geral aqui da ferramenta e tal, que não é o caso, tá? Mas essa parte aqui do MicroWin, se for possível gerar um mini Windows também, né, íntegro, que conserve as propriedades naturais do Windows, e aqui ele está tratando de Windows 11, talvez seja interessante, mas vamos direto ao ponto, porque eu sei que aqui em Twix a gente vai resolver o que a gente precisa, certo? Então ele tem uns presets aqui, se a gente pode chamar assim, né? Que ele chama de Selections, Standard, Minimal, Clear, né? Chama de Minimal. Então ele vai desabilitar o Consumer Features, né? Ele vai desabilitar a telemetria, vai desabilitar o Home Group, o que mais? Vou tentar usar a rolagem aqui do netbook, isso. E vai definir os serviços para manual, tá? Vamos ver como é que fica o preset Clear, ok? Clear não é um preset Clear para limpar, né? Eu entendi errado. Então você tem o padrão aqui, né? O padrão é basicamente desabilitar tudo, né? Tudo. Criar um ponto de restauração, deletar as pastas, os arquivos temporários, enfim. Todas essas opções aqui, eu acho que para esse netbook vai ter que ser o standard mesmo. Porque o minimal é conservador demais, talvez não resolva o meu problema. Rodar limpeza de disco. Enfim. Ele não vai fazer o debloat do Edge. Nem posso clicar aqui, porque se eu clicar aqui ele vai abrir o Edge e ele não vai conseguir abrir a aba, certo? Então eu vou... Interessante é que ele tem um do Selected Tweaks também, eu posso voltar depois, né? E desfazer o que foi feito. Então eu vou dar aqui... Deixa eu ver aqui nessa coluna da direita. Gostei disso aqui. Verbose Messages em Logon. Bom. A coluna da direita são algumas preferências, né? Não tem muito a ver com a parte de customização, né? Add an Activate Ultimate Performance Profile. Bom, eu acredito que todas essas opções da coluna da esquerda, tá? Que são o Essential Tweaks aqui, são suficientes. Vamos rodar? Beleza. Rodei. Ele está trabalhando lá atrás, né? Vou até dar uma olhadinha para ver o que ele faz aqui, né? É interessante essa criação de pontos de restauração pelo PowerShell, né? Nunca tinha visto. A gente sempre usa a interface, né? Tá sempre tão acessível. Mas é bom saber que essa possibilidade está acessível, né? Através de um comando
que inclusive a gente pode deixar programado para como uma tarefa agendada, né, para ser feito, não sei, pelo menos uma vez por semana. Acho que o Windows meio que já faz, né? Mas como técnico você pode usar esse recurso para, né? Também como usuário, mas, né? Você garantir que o teu sistema tem sempre um ponto de restauração, por exemplo, num dia. Toda segunda-feira ele faz um ponto de restauração assim que eu ligo o computador. Então, é uma coisa que te dá uma tranquilidade, né? Que de repente no percurso da semana acontece alguma coisa, não, tô tranquilo porque eu sei que tem um ponto maneirinho, esse verdinho aqui, né? Tô apontando com o dedo, mas eu não tô gravando com a câmera, né? Agora a gente fez um upgrade aqui no canal. Estamos gravando a tela, capturando a tela, na verdade, né? Pelo OBS. E fez bastante coisa, hein? Vamos ver. Se não precisa disso tudo, pô, o Windows vem pesadão, né? Pesadão. Mexeu no registro. Talvez não fique tão seguro, né, o Windows, porque todos esses serviços desativados é bem possível que não fique tão seguro quanto costuma ser, mas a título de teste, né, ele parece que está até na metade do caminho. Tá vendo aqui embaixo? Ó, dá para ver um verdinho, ó. Tá na metade do caminho dos comandos que ele vai rodar. A título de teste vale a pena, porque na sequência eu devo limpar mesmo esse Windows 10, esse netbook, para colocar Windows 7 em Dual Boot com o Antix. Afinal ele tem um disco rígido de 200, né? 200 GB. Então cabe muito bem os dois, vai sobrar espaço na verdade para os dois, né? Bom, ele finalizou todos os procedimentos. Faz bastante coisa, né? E joga para a janela do PowerShell a finalização. Bom, fechar essa interface aqui, né? Ele joga um bye-bye ali no console do PowerShell e gera um arquivo de saída, que é bem interessante caso você queira ver o que ele fez, enfim. É um log, né? Um relatório. Fica salvo, né? Um arquivinho de texto, né? Então agora é fechar essa janelinha aí do PowerShell e reiniciar o Windows. Peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque esse netbook com o Windows 10 ficou um pouco lento. Mas a gente está aqui para isso mesmo, para ver se o Chris Titles conseguiu resolver o problema a ponto de a gente conseguir navegar usando o Microsoft Edge em um netbook com processador Atom e só 2 GB de RAM. Tá bom? Então já dei o comando aí de reiniciar. E agora é só esperar um pouco. Se tem um negócio que eu gostei bastante, foi desse modo verboso, né? Que na verdade, tá vendo algumas coisas que normalmente ao entrar e sair do Windows ele não mostrava, agora ele passa a mostrar. Depois que ele reiniciar, a gente vai ter a resposta às dúvidas quanto à performance desse netbook. Comparativamente, o Windows 7
é de fato bem mais leve do que o Windows 8. E o Windows 8 e 8.1, tá vendo esse modo verboso que ele mostra, tá vendo? Eu achei isso muito interessante. Até coloquei aqui no meu notebook também. E o Windows 8 e 8.1, comparado com o Windows 10, também é bem mais leve. E assim por diante. Com certeza o Windows 10 é bem mais leve do que o Windows 11, né? Mas eu lembro bem, eu senti a diferença, né? Quando passei do 8.1 para o 10, foi perceptível a diferença, né? De performance mesmo, de responsividade e tal. Parece que o Windows 10 estava sempre muito ocupado, sempre, né, um pouco mais pesado, e hoje eu já sinto que o Windows 8.1 é muito mais próximo do Windows 7. Uma pena que eles vão descontinuando, né? Mas a nível de performance o 8.1 é bem mais próximo do Windows 7, né? E hoje o que nós temos é o Windows 10 bem mais próximo do Windows 7 do que o Windows 11, né? Então ele está iniciando, né? Vamos aguardar mais um pouco. Talvez a grande vantagem do Windows 10 que muita gente não usa, na minha opinião, são os apps, né? Você tem um app ali para o Netflix, você tem um app para várias coisas, né? Então, tem um app, por exemplo, do Tasks, né? Da Microsoft, né? Interessante é que o Google não desenvolve nada nesse sentido de apps para o Windows 10, né? Nada. Eles são tipo inimigos mesmo, né? Sabe? Mas da própria Microsoft você tem o Tasks, você tem várias coisas, né, que são interessantes nessa interface de app mesmo, que surgiu no Windows 8, 8.1, 10 e agora 11, né? Apps que são instalados pela loja, né, pela Microsoft Store. Tá vendo esse modo verboso, ó? A barra de gerenciador, de seção local. Isso é interessante porque você fica sabendo onde ele está trabalhando. Se der algum crash, se der alguma travada, você, pô, peraí, então ele estava fazendo isso e foi nessa parte aqui que ele travou. Então você tem, né, argumento para de repente recuperar, ou, né, para entender melhor o que acontece, né? Não fica só com aquele bem-vindo assim, tipo, ou então reiniciando ou desligando e não sabe o que ele está fazendo minimamente, né? E aqui a gente sabe um pouco mais, porque na verdade o ideal mesmo seria mais ou menos como é feito no Linux, né? Aquela lista de OKs que ele vai colocando, ok. Quando uma coisa falha, você tem a referência ali no detalhe, né? Não, falhou aqui, ó, deu fail aqui, ficou vermelho, nesse ponto aqui e tal, o que aconteceu, né? Você tem como você pesquisar, tem como você, né, buscar informações para saber se aquele problema é realmente um problema, né? O usuário ele fica mais inteirado do sistema, né? Não fica tão alheio às coisas que acontecem, né? No caso do Linux. Lembro que quando você entrava no modo de segurança do Windows 7, era mais ou menos isso que ele fazia. Ele jogava uma lista, né? Ia passando os caminhos todos e os arquivos todos que ele estava carregando, né? Que eu acho que ele já não faz mais também no Windows 10. É bem interessante, porque você vê que ele está carregando ali, o que ele está carregando, e eventualmente se alguma coisa falhar, você tem, né, um argumento ali. Não, peraí, parou aqui nesse arquivo, por quê, né? Enfim. Então ele ainda está aí carregando, né? Naquela velha história de ser disco rígido, a gente precisa esperar ele carregar o que ele tem que carregar ali na bandeja do sistema, né? E já já a gente vai abrir o Edge para saber se o ChrisTitles foi a solução ou não para o Windows 10
nesse netbook. Tá bom? Normal ele abrir algumas janelinhas assim, né? Coisas do próprio Windows, enfim, coisas que muitas vezes só aparecem uma vez, né? Não fica aparecendo sempre, né? Igual instalar uma impressora da HP, às vezes é necessário ter uma linha de comando ali, um comando que a própria HP colocou para resolver alguma coisa, para finalizar ou limpar alguma coisa, isso é normal, né? Não é bonito, mas é normal. Então, estou chamando aqui o gerenciador de tarefas, né? Para ver como é que tá a história, porque depois que você acostuma com SSD, você acha as coisas um pouco lentas, né? No disco rígido, enfim. Eu estou achando ali um pouquinho enrolado. Mas aparentemente não tem gargalo no disco, né? O gargalo está mais no CPU mesmo. Aliás, eu acho que é esse o motivo de o Edge não rodar muito bem aqui no Windows 10. É exatamente porque esse Atom N455, como você está vendo aí, ele é bem limitado, né? Então, tem a vantagem de consumir pouca bateria, mas de ser bem low profile, né? De ser um processador discreto, por assim dizer, apesar de que, né, a refrigeração dele não é discreta. Quando ele manda aqui ligar a ventoinha, né, trabalha direitinho, mas sempre vai ser um processador que consome menos, né? Então, dando uma olhada aí também na memória, né, tá tipo numa reta ascendente, né, a memória. Eu achei um pouco esquisito isso, né, esse consumo continuado para cima, né? Acho que eu nunca tinha visto isso, na verdade. Mas deve ser até normal, na verdade. Eu é que não observei, né? Porque quando você está carregando o Windows, é normal que as coisas vão em sequência e criem essa linha diagonal, né? Um pouco atípica, né? Pelo menos para mim, né? Que nunca observei isso. Tchan, 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 tchan. Chegou a hora, pessoal. Vamos ver se deu pé ou se não deu. Se valeu ou se não valeu. Se não valeu, fica a experiência, fica a nossa amizade, fica a companhia, né? Fica aí o conteúdo agora com uma qualidade melhor aí na captura para você. Aqui no canal Pergunte ao Igor. Se você ainda não é inscrito, não sei o que você está esperando para se inscrever, né? Vai perder os próximos vídeos, as próximas aventuras incríveis envolvendo programas, sistemas operacionais, soluções, dicas, enfim. Tudo ligado a esse mundo de tecnologia, Windows, Android, né? Notebooks, enfim. Já passamos dos 1000 inscritos, né? Você está vendo aí que, infelizmente, Chris Titles não foi muito útil nesse cenário. Não quer dizer que a ferramenta não seja excelente, tá? Pelos testes que o pessoal tem feito, o FPS dos jogos cai bastante, o número de processos que eu não contei, né, quantos eram antes, também cai bastante, mas infelizmente, pessoal, nada feito, nada do Mercado Livre carregar, né? E se carregar, eu já sei que ele vai carregar pelas metades, não vai carregar completo, bonitão. Então eu vou me liberar e vou liberar vocês, pessoal. Eu agradeço aí a tua inscrição. A gente tentou, mas o hardware não permite, né, um sistema tão complexo, vamos dizer assim, quanto o Windows 10, né? É óbvio que o pessoal vai dizer, tenta instalar um Windows 10 Mini. Pessoal, eu não curto, entendeu? Assim, pode ser que para quem joga seja legal, mas para produção, para você, né? Não, vou fazer um negócio sério aqui, vou botar o meu número de cartão de crédito, entendeu? São paradas que, assim, né? O sistema ele foi feito para ser usado de um jeito, né? E as pessoas querem
né, se meter, né, no sistema de uma maneira que, né, eu até dei essa moral aqui pro Chris Titus, né, que o pessoal tem falado bastante, e, enfim, para ver se salvava, né, a navegação e tal, né, mas eu não sou fã dessas alterações, não, a não ser que, aí é que tá, a não ser que seja eu fazendo a alteração e com muito critério. Não, isso aqui que eu estou desativando, eu sei o que eu estou fazendo, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui, né? Aí você vai criando a tua ISO, vai criando a tua versão, né, do Windows, e aí compila ali, junta tudo, cria a ISO, aí você tem uma versão que você, né, confia. Do contrário, ó, tá vendo? Não carregou. Nada feito, tá? Então é isso, pessoal. Pode ser que com uma versão mais antiga do Windows também, mas aí não adianta, né? Porque você precisa estar com o sistema atualizado para ter segurança, né? Você vê aí que não carregou de jeito maneira. E carregando pelas metades também não adianta. Valeu? Meia horinha aí de vídeo. Agradeço tua companhia, agradeço tua inscrição, teu gostei para fortalecer o canal, para fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas que de repente tem um netbook aí, né? Não, pô, tem um netbook, mas, né? Aí a gente vai fechando as abas aí para ver se ele consegue carregar alguma coisa, né? Deixar com uma aba só de repente, vamos ver se ele carrega, né? Eu duvido muito. Então, pessoas que têm um netbook vão se beneficiar desse vídeo, né? Então, agradeço aí tua paciência, né? Com esse netbook usando disco rígido, né? Em pleno 2025. Mas o legal é que são equipamentos que estão funcionando, né? Tem tanto equipamento aí, né? Caraca! Gamer, não sei o que, e de repente, pá! Né? Para de funcionar. Então, para de funcionar assim, né? Em pouco tempo de uso, né? E você vê um bichinho desse aqui, arretado, cabra macho, aguentando a pressão, entendeu? Ele mostrou ali um negócio laranja, mas acho que era realmente algum comando que eu tinha dado. Ele chegou nesse momento aí, ele tá até começando a carregar o site do Mercado Livre, mas a velocidade que isso tá, né, é a segurança do Windows, né, pra gente ver se demorou 1000 anos para chegar, né, nessa janelinha aí da segurança do Windows e tal, né. Mas você vê que a navegação, a responsividade, enfim, mais vale botar um Windows 7 e testar um dos navegadores que eu... instalar, né? Um dos navegadores, ou um ou dois dos navegadores que eu testei no vídeo que eu vou deixar de repente até no final aí pra vocês. Deixar no final. Um vídeo mostrando os vários navegadores, né? Que são considerados seguros no Windows 7, né? Só que aí no Windows 7 o ideal é você ter também Malwarebytes, né? Que eu deixo também aí um link com um desconto maneiro para você na descrição, que usa o Windows 7 de repente, ou enfim, tá sem antivírus. Malwarebytes, na minha opinião, hoje é o melhor antivírus que tem, até melhor do que o Kaspersky, porque resolve mais problema, digamos assim, né? Já peguei computador que o Kaspersky disse que não tinha nada e, olha lá, tá vendo? Carrega, mas carrega pelas metades, né? Então, pra quê, né? Navegar assim, né? Não faz sentido. Então, o Malwarebytes, ele é talvez aí o melhor antivírus do momento, assim, né? Porque ele consegue encontrar umas pragas que outros antivírus não encontram, né? Então, vou deixar o link aí, porque você consegue, né, uma assinatura, um preço anual assim ridículo, né, um preço assim, né, que não custa nem, sei lá, passagem de ida e volta, né,
Não sei. É menos do que uma passagem de ida e volta para onde quer que você vá, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Dá menos do que uma passagem de ida e volta aqui de ônibus. Bota assim, pronto. É muito barato, cara. É muito menos do que isso. É tipo... não dá nem um terço. Tá vendo? Aí... você vê, né? A situação, né? A gente tentou, né? O Chris Titus aí, o nosso amigo técnico. Mas... infelizmente vai ser o Windows 7 mesmo com o Antix em Dual Boot nesse netbook, tá? Já testei e também o Chrome OS Flex não conseguiu rodar nesse netbook, talvez por ser single channel, provavelmente também por causa do processador ser muito fraco, enfim. Começou a carregar, mostrou ali a logo, mas não saiu do lugar também, né? Então, até porque no próprio site do Chrome OS Flex, no passo a passo lá de instalação, ele fala de 4 GB, então a gente bota em 3, a gente bota em 2, é de gaiato mesmo, é na bravata, é no peito, porque na real mesmo o negócio é pensado para 4 GB, entendeu? Claro, você deve ter visto o vídeo aí que eu fiz, né, do Chrome OS Flex, num processador bem mais forte do que esse, né? Apesar de ser memória DDR2, é um processador bem mais forte do que esse, rodando com 3 de RAM, em Dual Channel, não em Single Channel, né? Mas era um outro cenário, rodou muito bem, tal. Mas nesse caso aqui eu já testei o Antix, mesmo sem estar instalado, rodando do pendrive, ele roda liso, com o kernel moderno, não é o kernel legado. Eu cheguei a testar o kernel legado, ficou ótimo. Aí eu botei, pô, mas e o kernel moderno, será que fica legal? Ficou excelente também. Baixo consumo de RAM, o Antix é sinistro, cara. Sistema operacional moderno para qualquer computador assim, depois de 2005, mais ou menos, quer dizer, computador de 20 anos, né? Então é isso aí, pessoal. Você viu que não carregou a página por completo. E... que mais dizer, né? Sem chance do Windows 10 nesse netbook, nem com Chris Titus. Valeu? Então, agradeço aí tua companhia, tua atenção, teu carinho. Um abraço.